Que noite abençoada. Podem sentar, mulheres lindas, mulheres de Deus. Que ambiente, só de entrar aqui já é tudo cheiroso. O perfume de cada uma e o perfume de Jesus. Coisa mais linda, uma equipe preparou tudo isso. Obrigada a cada mulher que trabalhou, que se dedicou. Ficaram até especialistas em construir flores, gente. Olha isso aqui. Parabéns, parabéns para todas. Feche os seus olhos, vamos estar orando. Deus querido, como a gente te ama, Senhor. Que privilégio poder nos unirmos aqui com as amigas, com as irmãs, filhas. Ó Deus, que ambiente de honra, que ambiente de glória. Deus, nós queremos celebrar aquelas que estamos revendo aqui, estamos nos encontrando depois de tanto tempo, aquelas que vemos todos os dias. Ó Deus, nós não podemos nos acostumar com os seus presentes. Nossos corações têm que estar sempre quebrantados e agradecidos. Então, obrigada por essa noite. Obrigada por cada mulher que o Senhor trouxe. Obrigada por todas as mulheres que trabalharam incansavelmente há semanas para que tudo isso acontecesse. A Ti toda a honra, toda a glória em nome de Jesus. Amém? Quanto prêmio, não é, gente? Que coisa linda. Eu não ganhei, não fui sorteada. Mas olha, como diz a Natasha, ainda há tempo. Você que está esperando ganhar a mesa, a poltrona, tem uma cesta de frutas que vai acompanhar a mesa. Olha, coisa maravilhosa. Tem um slide, você pode colocar aqui, por favor? Eu amo falar da Bíblia, Tudo que tem na Bíblia é, assim, inspirador para nossas vidas. Eu aprendo todo o tempo. E eu estava ali agora com uma amiga minha no início, antes de começar esse culto aqui. E eu passei ali na secretaria infantil para fazer umas anotações. E enquanto eu fazia a anotação da referência de um texto que eu ia pedir para lerem para mim, enquanto eu fazia aquela anotação, meu olho encheu d'água. E eu falei para minha amiga que estava ali comigo, eu falei, gente, quem é que ainda enche o olho d'água e chora só de pensar na história de Ruth? A gente escuta a mesma história, talvez você seja como eu, que escuta a mesma história desde criança, anos e anos. Mas a Bíblia, ela tem um poder, porque o Espírito Santo pega essa palavra e ele faz ela entrar no nosso coração e constrange a gente, trazendo uma percepção, trazendo um entendimento, trazendo uma lição, ou um arrependimento, ou uma direção de uma maneira impressionante. Então repete comigo, a palavra de Deus sempre é impressionante. Porque quando a gente lê e pede ali ao Espírito Santo, a Bíblia fala que é Ele que nos guia, é Ele que nos convence. E hoje nós estamos num encontro de mulheres, então nós vamos falar um pouquinho de mulheres. E essa imagem, ela é muito forte no meu coração, porque essa é uma imagem do deserto. E nesse deserto tem uma árvore. E eu quero que você pense que na sua vida há uma árvore frondosa. Diga, na minha vida há uma árvore frondosa, mesmo que eu esteja atravessando um deserto. Hoje eu quero compartilhar com vocês a história de algumas mulheres que vai fazer cair por terra qualquer pensamento errado que queira entrar no seu coração. Fala para quem está do lado aí, já era esse pensamento errado. Já era, gente, o pensamento errado sobre você,
sobre alguma mulher que você conheça, porque a verdade de Deus, ela é uma verdade multiplicadora. Sabe o que é uma verdade multiplicadora? Eu recebo, ela não fica só comigo. Eu recebo, ela é para mim e ela ainda multiplica sobre a vida dos outros. E ao invés de eu ficar com menos, eu fico com mais cada vez que eu compartilho essa verdade. Então vocês vão sair daqui com as mãos cheias das verdades de Deus e o coração cheio da palavra de Deus. E na Bíblia nós temos muitas mulheres inspiradoras e eu separei algumas hoje que fazem parte da genealogia. Que nome estranho, não é? Mas é da genealogia de Jesus. Quando você vai para a Bíblia e você vê as genealogias, você vê que é muito comum citar os homens, mas na genealogia Jesus veio para quebrar o comum. Jesus veio para quebrar a cultura. Então, se você está aqui hoje pensando, isso não tem coisa que é para minha amiga, não é para mim, porque ela nasceu numa família diferente, ela viveu numa cultura diferente, ou ela nasceu num tempo diferente. Jesus veio para quebrar tudo isso e dizer que para você tudo pode. Você recebe? Diga uhul! É assim. Então ele veio já para começar a conversa numa cultura em que a grande parte do tempo o nome dos homens é que contava. Nessa cultura da genealogia de Jesus, as mulheres estão ali construindo algo. E são mulheres assim que talvez se você olhasse hoje você ia falar, não tem jeito. Talvez até para você mesmo, eu não sei se um dia você já falou para você que não tem jeito, mas eu estou com algumas ajudantes de leitura aqui, e eu vou pedir para as minhas ajudantes de leitura, já só subam todas, por favor, porque aí a gente não perde tempo, aí ficam aqui, ó. Podem ficar aqui, ó. Aí 5, 4, todas vocês. Aí quando eu chamar, vocês vão estar com o microfone, que vem uma ler, volta, devolve para outra. A primeira mulher que eu quero falar para você, que está na genealogia, Jesus veio, gente, Jesus veio dessas mulheres. Essas mulheres foram usadas para trazer a sequência genealógica até chegar em Jesus. Não importa se você está atravessando, se você atravessou, se um deserto, se algo improvável aconteceu com você, mas Jesus veio para colocar uma árvore com uma nova história a partir de você. Não importa o que aconteceu. Você acredita nisso? Então a primeira é Tamar. Tamar, ela se casou. Jacó teve 12 filhos. Eu não sei se você conhece a história de Jacó. Ele teve 12 filhos. Um deles foi José no Egito, que aí talvez você lembre. E um desses filhos foi Judá. E Judá, filho de Jacó, foi casar o seu filho. E casou com uma jovem chamada Tamar. E o que aconteceu? O marido morreu. Ela ficou viúva, gente, viúva e sem filho. E na lei daquela época, a lei do levirato, o irmão daria continuidade àquela genealogia para não parar. Então o irmão casava com a viúva, para que o filho que ele tivesse com aquela viúva fosse um filho considerado do casamento anterior do irmão dele. Então alguém entrou na história para não ser protagonista. Ela casou-se com o filho de Judá e ele morreu. Ela casou com o segundo filho de Judá, que também morreu. Mas antes dele morrer, todas as vezes que ele ia ter relação sexual, ele fazia o sêmen não entrar na penetração, ele não consumava, a ponto dela não engravidar. Então ele retirava e ela não engravidou e ele morreu. Por que ele fazia isso? Porque ele não queria dar filhos para o irmão falecido. E Deus viu o pecado dele, ele morreu. Ela ficou a segunda vez viúva e sem filhos. Naquela época era uma mulher fadada ao fracasso, fadada ao esquecimento, fadada ao desprezo. Mas ainda tinha uma chance para ela, porque Judá tinha um terceiro filho que ia crescer ainda. Vamos ler? Quem está com o texto de Gênesis 38? Pode vir, Mari? Pode ler daí ou daqui, tanto faz. Gênesis 38, 11.
Então Judá disse à sua nora Tamar: volte para a casa de seus pais e permaneça viúva até que meu filho Selá tenha idade suficiente para se casar com você. Na verdade, Judá disse isso apenas porque temia que Selá também morresse como seus 2 irmãos. Assim, Tamar voltou para a casa do pai. Morreu o primeiro filho morreu o segundo filho Anã, e o terceiro filho Selá, que não tinha crescido. O pai pensou, não, essa mulher é uma matadora de filhos, eu não vou dar o meu terceiro filho para ela, deixa ela voltar para a casa dos pais dela, eu digo que quando ele crescer, ela vai poder ser resgatada e ter um marido e ter filhos. E o que aconteceu? Tamar se vestiu de luto e voltou para a casa dos pais, sem marido e sem filho, e ficou com aquelas vestes de luto por anos. Quando ela viu que Selá cresceu e o seu sogro Judá não cumpriu o combinado, aquilo que era de direito, aquilo que era para ela. Gente, essa mulher foi muito audaciosa para aquela época. Sabe o que eu quero falar para você? Antes de eu contar o que ela fez, eu quero falar para você que se Deus falar algo audacioso para você, inusitado, que ninguém nunca fez, faça. Simplesmente faça. E o que Tamar fez? Ela descobriu que a esposa do seu sogro faleceu. E quando encerrou o luto, ele ia passar numa estrada para tosquiar ovelhas. E aí ela botou um véu, botou um disfarce, foi para a beira do caminho naquela estrada, ficou lá com um véu para não ser reconhecida. Quando seu sogro viúvo passou, ele pensou que ela era uma prostituta à beira do caminho. E aí ele falou, quero deitar com você. E ela falou, o que você vai me dar? Ele, eu vou te dar um cabritinho, uma ovelhinha. Ela, não, me dá agora como garantia. E ela pegou o selo dele, o cordão e o selo e o cajado, e falou, quando você me pagar, eu devolvo. E ela fez sexo ali com o sogro. E quando o sogro mandou entregar o animal, falou, vai lá, procure na estrada uma prostituta cultual, entregue esse pagamento, ninguém encontrou. E logo depois ele recebeu a notícia que a nora dele havia se prostituído e estava grávida. E ele disse, queimem ela em praça pública, porque ela se prostituiu. E aí ela mandou um recado, o pai do meu filho é o dono desse cordão com selo e desse cajado. E aí Judá disse assim, ela é mais justa do que eu. E essa mulher teve 2 filhos gêmeos. A partir dali nunca mais ele teve relação sexual com a sua nora. Mas ela foi resgatada, ela foi colocada no lugar dela na história. E nós não estamos aqui nesse século para julgar se o que ela fez foi certo ou foi errado, mas foi a direção que ela recebeu de Deus naquela época para se cumprir a promessa do Senhor. E ela fez parte da história da genealogia de Jesus, uma mulher ousada para a sua época, inteligente, arrojada. Deus pega uma mulher desprezada, esquecida, viúva, 2 vezes, e traída pelo sogro, enganada, sem filhos, e a coloca como uma mulher que faz parte da genealogia de Jesus. Você pode celebrar? Você pode celebrar? Se ela tivesse ficado chorando, maldizendo, tem hora que é para você agir. Tem hora que é para você ouvir do Senhor a direção que é para você tomar. Tem hora que é para você tomar uma atitude. Não se preocupe com os outros, se preocupe em tomar a atitude do céu na terra. E agora eu vou falar da outra mulher que também estava numa situação que hoje ninguém daria, talvez, muito crédito para ela, que é Raabe, está na genealogia de Jesus. A coisa mais linda de Raabe é que no final da história, e foi nessa hora que meus olhos encheram de lágrimas, no final da história de Raabe, que era uma prostituta, digo uma prostituta,
É assim, Deus já pega e dá um choque logo. Nos religiosos, nos julgadores, naqueles que não têm esperança, naqueles que apontam o dedo nas pessoas. Deus está aqui hoje para falar para mim, para você, para cada uma de nós, que Ele tem algo precioso, diga precioso, para fazer na nossa vida. Não importa onde, o lugar que nós estejamos, não importa a nossa história, não importa a desgraça, não importa o deserto, não importa a nossa família, não importa de onde nós viemos. Ele pode. Raabe era uma prostituta. Vou deixar aqui as minhas amigas lerem. Vamos lá, leiam o texto, depois eu completo. Josué 2, do 1 ao 15. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espias e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Contudo, o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espiar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou essa mensagem a Raabe: traga para fora os homens que entraram na sua casa, pois vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, que tinha escondido os 2 homens, respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Dá uma pausa aí, só para eu contextualizar vocês. O povo de Deus tinha saído do Egito, vocês lembram disso? Lembram da promessa que eles chegariam na terra prometida? Eles chegaram num ponto aqui que eles tinham que conquistar essa terra, eles tinham que conquistar Jericó. Então eles mandaram espias. Caleb mandou espias e Josué mandou espias. E lá nessa espionagem, eles ficaram na casa de uma mulher que morava lá nas alturas das muralhas de Jericó. Lá que eles entraram para observar a terra dos inimigos. De uma mulher prostituta na casa de uma cananeia, dos inimigos do povo de Deus, gente. Essa era a mulher, essa era a história. A mulher doida da história. Porque era do povo inimigo. Como que você vai entrar na casa de alguém do povo inimigo e de uma mulher com uma má reputação? E olha o que aconteceu. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que haviam arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que levava aos vales do Jordão. Logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espias se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram ao leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês separaram para a destruição. Quando soubemos disso, o povo desanimou completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Portanto, jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e minha mãe, e dos meus irmãos e das minhas irmãs, e de tudo que lhes pertencem. Jurem que nos livrarão da morte. A nossa vida pela de vocês, garantiu-lhe os homens. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Antes de você continuar, Natasha, quando essa mulher, Deus olha o coração, fale para o Senhor: Deus, eu tenho um coração para te ofertar. Eu tenho um coração para te dar, porque Deus está olhando o coração. Ele não olhou ali uma inimiga do povo, Ele não olhou ali uma mulher que estava na prostituição. Ele olhou uma mulher que tinha um coração que reconheceu que Ele era Deus. Na fala dela, ela disse: ouvimos falar que dos milagres está todo mundo apavorado. O Senhor, seu Deus, é Deus lá em cima do céu e aqui embaixo na terra. Ela reconheceu. Deus veio para isso. Ele está olhando e procurando mulheres que enxerguem que Ele é Deus.
Deus, independente do que elas estejam vivendo, independente da fama, independente do que falem de você, independente do que tenha acontecido. E ela disse isso. E é uma mulher que Deus procura, protege a sua família e a sua casa. E naquele momento que ela reconheceu que havia um Deus maior do que tudo que ela tinha provado ou experimentado ou visto naquela terra, ela disse assim: proteja o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos. Ela incluiu a família dela. O último versículo: então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E agora tem Josué 6:25. Josué, porém, poupou a prostituta Raabe e sua família e todos os seus pertences, por ter escondido os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espias. Desde então, Raabe vive entre os israelitas. Ela pegou aquele povo para ela e aquele povo pegou ela para eles. Ela se casou com os israelitas. Gente, ela foi a mãe de Boaz. Você conhece a história de Ruth? Quem conhece a história de Ruth? Linda, você conhece, né? Eu vi uma criança aqui que conhece essa história de Ruth. Você que conhece essa história sabe que Boaz foi um homem bom. E agora eu vou entrar aqui na mulher da genealogia de Jesus, que foi Ruth. Porque essa mulher chamada Raabe, prostituta do povo inimigo dos israelenses, essa mulher teve o filho que se chamou Boaz. Foi o Boaz que se casou com Ruth. Foi esse homem bondoso. Então não importa a sua história. Você não pode mais pensar: eu não tive isso, eu não aprendi isso, minha vida foi uma vergonha. Quando você reconhece Deus como todo poder no céu e na terra e na sua vida, a sua vida é tirada toda a vergonha. E uma árvore frondosa no meio do deserto faz parte da sua nova história. E de você virá bênção. Amém? De você virá bênção. Eu choro mesmo, eu falo: Senhor, que evangelho lindo, que palavra linda, que pega todas nós mulheres e nos iguala nas nossas diferenças. Sabe quando Deus nos iguala? Quando nós podemos ser tão diferentes, mas o amor dele é para todas nós, sem acepção. Ao mesmo tempo que nós somos únicas para o Senhor, nós somos iguais para o Senhor, porque todas nós estamos debaixo de um jorrar de bênçãos. Amém. Quando reconhecemos a autoridade dele sobre nós. Ruth. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Ruth, porém, respondeu. Então Noemi aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ruth era nora de Noemi. Noemi estava longe de casa. Ela estava na terra de Moabe, e lá ela teve 2 noras, Orfa e Ruth. E os seus 2 filhos morreram após a morte do seu marido, e ela ia voltar para Belém. E as noras falaram: eu vou junto. Todas nós aqui íamos falar isso para as nossas sogrinhas. Não largo de você, vamos lá, eu deixo tudo por você. Gente, essa mulher deixou tudo pela sogra. Que isso? Ela deixou tudo pela sogra. E a sogra: não, aqui, se vocês forem comigo, já era para vocês não vão nem se casar. E aí Orfa: tá bom, então eu vou voltar para a casa dos meus pais. E a Ruth falou: não. Seu Deus será o meu Deus. Onde você for, eu irei. Aonde você estiver, eu estarei. Onde você pisar, eu pisarei. E ela foi cuidar da sogra. E chegando lá, gente, elas não tinham dinheiro.
Duas viúvas. Hoje é o dia da gente falar das viúvas. Sabe por quê? Porque quando a gente fala de uma viuvez, a gente fala de uma dor. Quando a gente fala de uma dor, a gente está dizendo que não há nenhuma espécie de dor que Deus não possa curar. Não há algo que aconteça comigo ou com você que faça a gente se sentir injustiçada. Se nós olharmos para o nosso Deus, nós seremos como árvores frondosas no meio do deserto. E daremos continuidade ao plano de Deus na terra. E Ruth chegou lá e pronto, o que sobrou para ela era catar espigas. Era um trabalho de favor. Ela foi lá na plantação de um homem e ela catava espigas no chão. Ela colhia. E o homem era, gente. Quem era esse homem? Boaz. Deus apaga a história do nosso pecado e Ele traz uma redenção. Ele restaura a nossa história, Ele restaura o legado, Ele cria um novo legado. Acabou. Não era mais a prostituta Raabe, era a mãe de Boaz. Boaz foi o bisavô do rei Davi, porque uma mulher resolveu acudir, esconder os homens de Deus e crer no Deus daqueles homens. Ela se tornou a bisavó do rei Davi. Senhor, não tem como a gente ver tudo isso de olhos secos. E Ruth se casou com Boaz. E nasceu Obed. E Obed foi o pai de Jessé. E Jessé foi o pai do rei Davi. Que tal agora, se a sua sogra precisar você socorrer? Ruth nunca imaginou, não é? Vocês estão rindo, né? Gente, aquilo que parece um sacrifício, como que a Bia falou aqui, não entregarei para o Senhor aquilo que não me custar, sacrifício que não me custar nada. O que é que Deus está pedindo para você fazer? Que você está dizendo, não, isso aqui não, isso aqui não. Tamar teve que deitar com o sogro, sim. Raabe teve que acolher inimigos do seu povo dentro da sua casa. Ruth teve que ir para uma terra que não era dela, com uma sogra viúva, sem nada, se fosse hoje, sem um tostão, e catar espigas. Mas elas estão na genealogia de Jesus. Porque Deus é um Deus que redime, diga, Ele redime. Ele dignifica. Ele dignifica. Que coisa improvável essas mulheres serem olhadas por Deus como únicas na multidão. E segue a história das mulheres da genealogia de Jesus e a gente vai chegar em Batseba. Batseba, aquela mulher que a vida dela estava toda em ordem. Ela era casada com um guerreiro respeitado, um militar respeitado, Urias. E o rei Davi, enquanto os homens estavam na guerra, o rei Davi vai para o palácio e vê Batseba. E cobiça Batseba, enquanto o marido de Batseba está na guerra. Ele fala, eu quero essa mulher. Uma mulher em que foi tomado algo dela. Foi tomado algo dela. E tiraram ela de dentro da casa dela, enquanto o marido dela estava na guerra, e levaram ela para o rei, e ela precisou se deitar com o rei. E ela engravidou. E o rei Davi armou todo um esquema para o marido dela voltar da guerra, deitar com ela, para parecer que o filho era dele. Ele veio da guerra, não deitou com ela, porque ele disse que não podia aproveitar a mulher dele enquanto os amigos dele estavam guerreando. E ele nem entrou para dormir com a mulher. E aí o negócio ficou feio. O rei Davi falou, vou ter que matar esse homem. Mandou matar o marido de Batseba. Então ela perdeu o marido. E o rei Davi a pegou, se casou com ela. E por causa desse grande pecado,
o filhinho dela morreu. E essa mulher, em tão pouco tempo, ficou viúva e perdeu um filho. De uma vida estável, organizada. Vocês estão percebendo como é fácil pegar a desgraça e entrar dentro dela e fazer dela uma piscina e ficar ali dentro de molho e nada mudar? Ou como é fácil quando acontece uma desgraça olhar para Deus e seguir em frente, sem titubear e ser redimida? E o rei Davi se arrependeu tanto, a Bíblia diz que foi um choro, foi um pranto, foi um arrependimento, e novamente ela engravidou. E dessa vez, para devolver a dignidade, por o amor de Deus, por Raabe, ela engravidou nada mais, nada menos que do rei Salomão, o homem mais sábio de toda a história. Um dos reis mais famosos de toda a Bíblia. E no final, quando o rei Davi estava velhinho, o trono estava prometido para Salomão, filho de Batseba. E um dos filhos do rei Davi queria dar um golpe, e ela foi lá e lembrou o seu marido que o trono era de Salomão. Mulheres, Deus não está nos chamando para ficarmos de braços cruzados. Deus está nos chamando para termos atitudes certas, que não desgracem a nossa família, que não desgracem a nossa vida, que não façam com que a gente fique num deserto seco e árido, mas que surja uma árvore frondosa e que a história da nossa vida possa ser contada, como a mão do Senhor veio sobre nós e algo inusitado foi derramado sobre mulheres improváveis. Todas essas mulheres souberam se mover da forma correta, olhando para Deus, não para a sua cultura, não para a sua história, não para aquilo que as pessoas esperavam, não para aquilo que era o mais provável, mas elas souberam passar por dores, por perdas, por traição, por rejeição, por abandono, por trapaça. Sem se perderem. E aí, por último, chegamos na linda e doce Maria. Maria foi um outro contexto. Maria não tinha sido rejeitada, Maria não tinha sido abandonada, Maria não tinha ficado viúva, Maria não tinha perdido o filho, Maria não tinha tido que sair correndo atrás da sogra, Maria não era prostituta, Maria não teve que passar a emoção de ver ter que fugir de uma cidade antes dela ser inteira destruída. Maria não teve que colher espiga, Maria não teve que ser arrancada ali do seu marido. Maria era uma jovem pura e inocente. Então, se você está aqui hoje pensando assim, eu não tenho história de prostituição na minha vida, nem de imoralidade sexual, nem de viuvez, nem de perder filho, nem de perder marido, nem de ser abandonada, nem de ser traída, nem de ter que me mudar, nem de passar fome, nem de ter que pedir as coisas para os outros. Minha vida está muito bem, obrigada. Da Maria também estava muito bem, obrigada. E essa pureza foi vista por Deus. Mas não foi uma pureza de fachada, foi uma pureza de coração, porque aí na hora que o negócio pegou para ela, ela aguentou. Ela aguentou em santidade. E porque ela aguentou em santidade, Deus olhou aquele coração lá na terra, e até hoje ela é lembrada, até hoje o cântico de Maria é conhecido na terra. Até hoje ela é conhecida como aquela que Deus olhou, achou graça e favor, e nela, sem sexo, foi fecundado pelo Espírito Santo, um bebê, Jesus, que é o Salvador e o Redentor da humanidade. E com Maria meio que aconteceu o inverso das outras mulheres. Porque não importa se Deus te tira da desgraça, te dá a graça, se Ele te tira da dor e te dá a cura, ou se Ele te tira do conforto e traz você para um sofrimento.
Mas talvez o sofrimento para o qual você está sendo trazida seja um sofrimento para o plano de Deus acontecer aqui nessa terra. E Ele é fiel e não vai te abandonar. E você vai poder ser até o fim santa e obediente para cumprir o que Ele tem para você. Amém? E Maria começou com a vida virar de cabeça para baixo. Grávida, corre daqui, foge dali, querem matar Jesus e querem prender Jesus, até chegar ao ponto de ver o filho ser morto numa cruz. Mas sabe o que aconteceu? Deus é fiel. Ela viu a morte, mas ela viu a ressurreição, amém? Ela viu a ressurreição, diga glória a Deus. Glória a Deus, porque eu e você não estamos nesse mundo para o nosso prazer, mas para cumprir o plano de Deus aqui na terra, através de uma geração que vem da gente e continuará. E Ele quer pegar você, que está achando que não presta para nada. Você que está achando que a sua história é horrível. Você que está achando que você não vai aguentar essa, que essa agora está pesada demais. Não está. Olhe para Deus e faça o que tem que fazer. E se estava muito fácil e ficou difícil, continue, porque no terceiro dia Ele ressuscitou. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Depois que Jesus morreu, eu amo quando eu vou lá na Bíblia e leio que os discípulos estavam reunidos e cantando e louvando. E Maria estava lá, porque Maria era uma mulher que não parava quando o coração dela sangrava. Isso aí. Não parava. Seu coração está sangrando? Para seguir em frente está doendo? Você quer ver a glória de Deus? Você quer ver o plano de Deus se cumprir? Você quer dar conta da missão? Você quer o seu nome sendo contado numa nova genealogia de mulheres que tiveram a vida transformada e usaram a vida aqui na terra para algo que preste e faça diferença gerações após gerações? Sim? Então diga, eu me levanto e entro num lugar que Deus tem para mim, uma nova genealogia. A partir de mim, não importa o que aconteceu até hoje, ou o que acontecerá daqui para frente, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu quero nesse momento pedir para você, mulher, feche seus olhos agora. Feche seus olhos. Se tem uma mulher aqui hoje que nessa mensagem se identificou com Tamar, se identificou com Tamar, com uma mulher que foi abandonada, que sofreu a dor da perda, que perdeu. Difícil alcançar aquilo que queria, sofreu, mas conseguiu. A árvore frondosa cresceu. E finalmente você experimentou aquilo que Deus prometeu. E hoje tem uma nova história na sua vida. Se você se identificou com Tamar, todos estão de olhos fechados. Você levante a sua mão aqui, por favor. Se você se identificou com Tamar. Glória a Deus. Se você se identificou com Raabe, alguém que um dia teve uma reputação que não foi boa, alguém que um dia esteve do lado errado, mas o Senhor olhou para você e você mudou de lado, você mudou de povo, você mudou de história e você entrou com uma nova história e genealogia restaurada e redimida através de você. Levante a sua mão, por favor, se você se sente em vitória.
Se você se identificou com Ruth, alguém que teve sonhos, mas viu aqueles sonhos arrancados de você e teve que enfrentar a escassez, perdeu, teve que enfrentar a escassez, teve que passar a humilhação, mas você foi redimida e recolocada de volta no seu lugar. Levante a sua mão. Amém. Se você se identificou com Batseba, onde a sua vida estava muito bem, obrigada, e de repente alguém veio e tirou algo de você e desestruturou toda a sua casa, toda a sua família, e você chorou e sofreu com muitas lágrimas, mas hoje você está no lugar que Deus te colocou, numa árvore frondosa. Também levante a sua mão, por favor. E se você se identificou com Maria, aquela que fala assim: eu fiz tudo certo, enquanto todo mundo fazia todos os pecados da terra, eu estava ali me guardando, e de repente Deus me chamou para uma missão. Eu não esperava que a missão ia sangrar tanto, mas eu estou aqui com meu coração guardado e estou prosseguindo em santidade, porque eu quero influenciar outras mulheres, geração após geração. Levante a sua mão. Amém. Agora eu vou pedir para uma mulher que se sente em vitória, você que levantou a mão, que você se identificou com Tamar, mas hoje você está em vitória, para a honra e glória do Senhor Jesus, restaurada, redimida. Vem aqui na frente, por favor. Pare aqui na frente, uma mulher só. Rapidinho, gente. Não pensa duas vezes. Você que se identificou com Raabe, também está em vitória, se sentiu restaurada, árvore frondosa aqui do lado. Aqui é Tamar. Vamos fazer assim para não bagunçar. Fica aqui, Tamar. Aqui, Tamar. Aqui, Raabe. Aqui, Ruth. Uma que se identificou com Ruth. Vamos lá. Rapidinho, aqui. Uma que se identificou, Ruth aqui, tá? Com Batseba, aqui. Com Batseba, aqui. Pode vir, ficar atrás dessa cadeira. E uma que se identificou com Maria. Pode vir lá atrás. Com Maria. Vai chegando para ali fazendo favor, que eu vou repetir a ordem. Tamar, lá naquela ponta. Tamar, Raabe, Ruth. Batseba não chegou aqui, né? Mas não tem problema. Ruth e Maria. Você veio de Maria? Batseba? Cadê Maria? Vem. Maria ali, ó. Agora, gente. Ali, é Maria para ali, ó. Andressa. Agora, gente. Quando nós... Podem virar para lá. Quando nós enfrentamos uma luta e temos uma vitória, nós ganhamos uma autoridade no poder do nome de Jesus. Debaixo de uma humildade, onde Cristo é glorificado. Essas mulheres agora aqui, ó. Tamar, Raabe. Você está em qual, meu amor? Raabe, qual que você está? Raabe. Raabe, fica aqui do lado. Raabe, Ruth, Batseba e Maria. Agora, eu vou pedir para todas ficarem orando. E se você está aí, se identificou com uma dessas aqui, mas não está em vitória, e você quer uma oração, onde todas vão estar de olhos fechados, ninguém vai ficar olhando para qual fila você está vindo. Não, gente, isso é um ambiente de honra. Você se levanta e vem aqui, que na autoridade do nome de Jesus, de quem conquistou a vitória, elas vão orar por você agora, pela sua vida. E todas de olhos fechados, todas. Só vai abrir os olhos quem vai levantar e vai vir aqui receber oração. E vai vir aqui dizer: eu quero uma oração,
Eu preciso dessa oração, porque eu creio nessa vitória sobre a minha vida. Eu creio, pode vir. Você vai na mulher que você quer a oração, e todas de olhos fechados, porque não é um momento da gente ver quem foi para onde. É o momento da gente receber uma oração de vitória, uma oração de envio, uma oração de libertação, uma oração de esperança, de verdade, de nova história, nova genealogia, árvore frondosa no deserto. Você pode orar geral, você não precisa orar um por um. Você reúne todas as mulheres e faz uma oração. Reúne aqui. Deus, em nome de Jesus. Senhor, esse é um ambiente onde a Tua presença tem liberdade, onde a Sua presença reina. Nós oramos agora aqui, Senhor. Nós apresentamos essas vidas a Ti. Deus, nós declaramos restituição, nova genealogia. Nós declaramos novas histórias. Nós declaramos, ó Deus, que histórias estão sendo reescritas. Nós declaramos que Tamar hoje, nesse lugar, mulheres, está sendo restituído para elas o lugar delas, que o Senhor tem. Raabe está mudando de povo, está tendo um novo nome, uma nova história, está criando uma descendência santa. Ruth, aquela mulher que o Senhor está restituindo o que foi tirado, para fazer parte de algo precioso. Oh Deus, Batseba, toda dor está sendo curada, toda lágrima, toda dor, toda tristeza. Em nome de Jesus, restituição. Marias, nós queremos declarar aqui mulheres que vão avançar e perseverar em santidade, ainda que o que tem de precioso lhe seja tirado. Ó Deus, o Senhor é um Deus que no terceiro dia o Teu Filho ressuscitou. Nós queremos declarar ressurreição. Nós queremos declarar sobre essas mulheres. Ó Deus, em nome de Jesus. Deus, nós Te adoramos. Você que está aí sentada de olho fechado, você de olho fechado mesmo, se levante, estenda a sua mão sobre essas mulheres aqui. Estenda a sua mão e declare nova história. Nova história. Árvores no deserto. Águas inundando o deserto. Flores desabrochando no deserto. Ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a Sua palavra é viva. Eu Te louvo, eu Te adoro, eu celebro, eu Te agradeço. Você que está aí, adore ao Senhor. Adore ao Senhor, apresente a sua família, apresente a sua vida. Se posicione agora, se posicione, adore ao Senhor. Aqui já é um povo só, todas estão juntas aqui, nós somos só um povo agora aqui, restauradas, redimidas, recebendo do Senhor. Nesse finalzinho aqui, eu senti no meu coração, vou chamar a pastora Renata aqui, ela vai orar. Se tiver alguma mulher aqui, hoje, essa noite, enfrentando um câncer, e você está passando por esse momento de dor, de luta, de deserto, você pode vir aqui na frente e a pastora Renata vai estar fazendo essa oração. E eu vou usar esse quadro aqui como essa palavra para a sua vida. O Senhor te criou de maneira admirável. Caminhe sobre essa verdade. Então pode vir aqui na frente. E todas nós vamos estar orando. Todas nós aqui vamos estar junto com a pastora Renata nessa oração por todas essas mulheres aqui. Nós vamos nos unir em oração por cada uma delas, declarando essa verdade aqui sobre a vida de vocês. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, primeiro para reconhecer quão bom o Senhor é. Nos rendemos a Ti, estamos submissas à Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós sabemos disso e sabemos que nada nos separa do Teu amor, e que é no Senhor que nós temos forças para caminhar.
Pai, em nome de Jesus, agora eu te peço que o Senhor seja o nosso sustento, ó Pai, em especial dessas irmãs que estão aqui na frente, Senhor, que são tuas filhas. Pai, troca, Senhor, o fardo delas, Senhor, pelo teu jugo que é leve, suave, ó Deus. Ó Deus, mostra, Senhor, o exército de anjos ao redor delas, para elas que se sintam encorajadas nessa caminhada, Senhor. Traz cura, porque o Senhor é Deus de cura. Senhor, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem todo o poder no céu e na terra e sobre as nossas células também, Senhor. Senhor, o Senhor é Deus de amor, o Senhor é Deus de poder, que pode restaurar, regenerar tudo que está perdido. O Senhor faz de novo, Senhor, o Senhor ressuscita mortos, Senhor, e o Senhor faz de nós, Senhor, vasos úteis para a Tua glória, que o nosso corpo seja usado, Senhor, para a Tua honra e Tua glória, Senhor. Todos os dias da nossa vida queremos Te exaltar, Te glorificar e nos rendemos a Ti, Pai. Abre o caminho, Senhor, que nós temos que passar. Sustenta-nos com a Tua mão, Senhor. Derrama a Tua graça nessa noite aqui, Senhor, de cura, ó Pai. Senhor, nossa mente seja o primeiro lugar da Tua ação. Que nós possamos entender as mais de 8.000 promessas que nós recebemos do Senhor. Nos segurarmos nessa e marcharmos, Senhor. Ó Deus, ajude-nos a mantermos os nossos olhos em Ti. Seja exaltado, seja Senhor na nossa vida. Tenha liberdade, Pai, de abrir o caminho que o Senhor tem para cada uma de nós. Nos rendemos à Tua vontade e ao Teu controle. Tu és Deus, nós somos Tuas filhas. Te agradecemos pelo Teu agir nessa noite em cada mulher que está aqui, em nome de Jesus. Amém, amém. Nós podemos sair da presença de Deus dando graça, porque Ele ouve a nossa oração. Você vai levar esse quadro também para a sua casa. E nós vamos levar para as nossas casas a certeza de que colocamos diante do Senhor as nossas vidas, de que fomos realinhadas, de que Deus nos trouxe para o lugar que Ele tem. E quando você sair daqui, você vai sair lembrando que você é uma árvore frondosa, independente do deserto. Uma história de fé, mulheres de fé, mulheres com vidas santificadas, adoradoras, em nome de Jesus. Amém? Amém.